tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português essa semana. Na nossa aula de português essa semana, nós vamos estudar o texto expositivo. Mas antes disso, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo a frase "eu vi" e o nome de vocês, para a prof saber que vocês estão acompanhando os vídeos. Eu tô vendo que tem muita gente que tá com super like, que todo vídeo coloca lá, "eu vi" o nome. Vocês estão de parabéns. Mas quem não tá colocando ainda, quem acaba esquecendo, não tem problema. Coloca depois, mas coloca, tá bom? Se quiser colocar agora, é melhor, daí não vai esquecer, tá bem? Vamos lá então para o nosso texto. O texto de hoje, ele está no livro de português, na página 76, 77, 78 e 79. Ó, são essas páginas aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. É esse textinho aqui, tá? Ó. Esse aqui escrito à mão, tá? Bom, o título do texto é Como Nascem as Estrelas. Esse é o título do texto. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre o tipo de texto. Esse gênero textual, ele se chama texto expositivo, que a prof colocou ali, tá? Ele tem essas características aqui. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o texto expositivo, ali na página 77, explica um pouquinho, ó. Texto expositivo explica como um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Então, geralmente, ele vai trazer uma área do conhecimento e vai explicar ali. No caso do texto, ali, ele está falando um pouquinho sobre como nascem as estrelas. Então, pegou lá esse texto aqui, o Felipe foi lá, fez uma pesquisa sobre algo que já existia, sobre alguma área do conhecimento das estrelas e produziu um texto. Então, vocês podem criar este texto também. Mais pra frente, nós vamos produzir algo nesse sentido, tá? Mas isso pode ser feito com conhecimentos de vocês, com coisas, curiosidades que vocês tenham sobre algum assunto. Bom, a prof vai ler então o texto, na página 76. Como nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro da galáxia. Então, ela está dentro da galáxia. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhares de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, no interior da nebulosa, vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, vocês podem observar ali na escrita que tem ali, então, um título, tem uma introdução. Então, na introdução, ó, vocês gostariam de saber? Então, já faz uma indagação no início. Aí começa ali a falar, antes das estrelas nascerem, fala um pouquinho de antes delas nascerem, como é que é antes delas nascerem e onde elas se formam. Elas ficam na galáxia. Depois vem o desenvolvimento, a parte do desenvolvimento no segundo parágrafo, que fala assim, o processo de formação das estrelas, aí explica um pouquinho como é feito esse processo de formação da estrela. E como conclusão da história, ali do textinho, fala assim, ó, nesse momento, acaba de nascer uma estrela. É uma frase curta com conclusão. Agora nasceu a estrela. Então, vocês vão ter ali bem claro, mostrando ali bem claro para vocês, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão que a prof fala em todas as aulas de produção textual, tá bom? Aí, depois, na página 77, fala assim, ó, um pouco mais de conversa, né? Vamos ver ali, ó. Com que propósito que o leitor vai ler esse texto? Qual que é a finalidade que ele vai ler esse texto? Quando ele tiver curiosidade a respeito de algum assunto. Ah, eu vi ali sobre as estrelas, eu quero saber o que acontece, como se forma, onde é que é, como é que é lá, tem imagem? O que tem lá na galáxia? O que mais além das estrelas? Né? A pessoa com curiosidade vai ler esse assunto.
O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? O que será que ele queria? Qual que era a informação que ele queria passar com esse texto aqui? O que ele queria mostrar, né, para as pessoas que estão lendo? Na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? Então ele queria, na minha opinião, o que ele queria? Ele queria passar uma informação sobre as estrelas, algo que ele pesquisou, ficou sabendo e queria passar essa informação. Eu entendi perfeitamente o que ele queria com este texto. Ele queria explicar um pouquinho da formação, aonde é que ela se formava, como que é que acontecia o processo de formação, de uma forma bem sucinta, bem rápida, explicando bem certinho como é que acontece. Atingiu? Sim, atingiu muito bem. Atividade 2 ali. Qual é o tema do texto e como nascem as estrelas? Qual que é o tema? Qual que é o tema do central desse texto? Coloca ali. 3. Qual é a principal informação da introdução? Então, qual que é a informação ali? O que ele está querendo passar? 4. Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Onde é que acontece o desenvolvimento? Aonde? Onde é que acontece o desenvolvimento? Aqui, ó. 5. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? Então, aqui ele traz ali 3 frases que poderiam ser usadas para substituir a última, aqui, a conclusão, que está lá no texto. Qual dessas frases abaixo? Vou ler. Primeira, a formação de uma estrela depende de vários fatores. Para concluir, tá? Tá fechando o texto. Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. A outra, tudo começa com a condensação de uma nebulosa. Qual que vocês acham? Tem uma aí que tá bem clara. Vamos ver agora a página 78. Página 78. Com base no texto a seguir, complete a cruzadinha com as palavras corretas para cada número. Então, ali em cima tem o número e aí vocês vão colocar. Tem algumas dicas. Antes de nascer, Então, é uma frase que vocês vão ter que completar. É uma grande, 2, de gás, e 3, 4, que recebe o nome de 5. Então, aqui tem uma frase que essas palavras com um número vocês vão ter que colocar aqui embaixo, tá bom? Vamos completar. Bem legal de fazer essa atividade. Faça um esquema do texto. Então, aqui, ó, escreva ao lado da foto a parte do texto que ela corresponde. Em seguida, escreva uma frase com o assunto de cada parte. Então, aqui, o texto trouxe, aqui, o livro traz as partes ali do texto. Então, nós temos aqui a imagem, a primeira imagem, a segunda e a terceira. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Quero que vocês escrevam o que está acontecendo aqui, tá bom? Vou ler aqui para vocês na página 79, tem um Fique Sabendo. O texto expositivo é escrito com base em informações obtidas de fontes, ou seja, então é aquilo que a professora falou lá no início. Então, eu quero pesquisar um assunto, eu gosto muito do assunto. Eu tinha um aluno que gostava muito desses assuntos aqui das estrelas, dos astros, das galáxias. Então, ele trazia muita informação positiva, muitas coisas que a prof às vezes nem sabia e que ficava sabendo quando ele trazia para a prof. Ele agregava bastante no conhecimento. Então, se vocês sabem de algum assunto interessante, querem pesquisar, pesquisem, elaborem um texto, vai ficar bem legal. Como da internet, livros, revistas especializadas. Então, eu vi uma revista que fala de um assunto, uma revista que fala de um assunto específico, cientificamente comprovado, explicou, nós estamos passando aí pelo Covid, por todo esse momento, né? Pesquisar o porquê desse Covid, de onde saiu. Nós já conversamos bastante sobre isso em sala de aula. Se é um assunto que te chama atenção, que dá vontade de pesquisar, pesquisa, da onde veio, por que veio, como que se acontece isso. Claro que esse assunto está bem na cara já, né?
mas quem quiser pesquisar mais, pesquisa mais, vai mais a fundo, né? E tem tantos outros assuntos aí para pesquisar. A prof trouxe nas outras aulas, lembra do cogumelo que vocês pesquisaram? A prof trouxe uma atividade bem legal. Então, pesquisem aí. Enciclopédias ou mesmo o depoimento de especialistas no assunto. Eu vi um especialista falando sobre determinado assunto, eu gostei muito, né? Como é que acontece tudo? É bem importante pesquisar. É importante que as fontes sejam confiáveis. O que ele fala de confiáveis? Que realmente essas fontes sejam, de fato, comprovadas, né, cientificamente. São fatos que aconteceram, que são comprovados cientificamente, então são confiáveis, eu posso escrever sobre esse assunto, né? No caso, esse texto aqui foi baseado em um assunto que se fala muito, né? As pessoas pesquisam bastante sobre as estrelas, e aí foi pesquisado e foi elaborada uma produção em cima do que foi pesquisado. Então pode ver que aqui não foi colocado exatamente um copia e cola. Eu fui lá, copiei e colei ali. Não, dá para ver que a criança, né, uma letra aqui de uma criança, pesquisou a informação e depois tudo que ela entendeu, ela colocou no papel e escreveu. E aí produziu esse texto em cima da informação que ela tinha pesquisado, tá bom? Para terminar, atividade 8. Em que fontes o aluno Felipe pesquisou para escrever o texto? Então, esse aluno, ele pesquisou aonde? Qual foi a fonte? Ali diz, tá? Ali diz a fonte que foi usada. Como é possível saber disso? Tem que olhar lá para ver. Olhando no texto não é resposta, tá? Olhando no texto não é resposta. Tem que me dizer o porquê. Como é que vocês ficaram sabendo? Como é que essa informação... Onde é que ela aparece no texto? Ela aparece no início? Aparece no meio? Aparece no cantinho da foto? Aparece embaixo? Aonde que aparece? Eu quero saber que vocês me falem isso. Não me diz que está no texto, que eu sei que está no texto. Com a ajuda do professor, observe as fontes usadas pelo Felipe que indica que elas são confiáveis. Então, ali, o que indica que elas são confiáveis? Aonde é que indica que ela é confiável? Então, olhando a fonte lá no texto, voltando no texto, fala assim, fonte, bem grande. E ali indica como é que ela é confiável, como é que a gente sabe. Como é que vocês vão saber? Dá uma olhadinha lá e ver o que vocês podem me dispensar, assim. Ela é uma fonte que ela é da universidade, ali, bem no início. Então, ali mostra, na parte de baixo, tem a primeira fonte, na segunda fonte mostra que ela é de uma universidade. Então, sim, ela é uma fonte confiável, tá bom? Certinho? Essa foi a nossa aula de hoje, do texto expositivo. É bem importante que vocês entendam como é que é formado esse texto, como é que é feito, como é que é produzido esse texto, porque mais pra frente nós vamos produzir um texto assim também. Mas na aula de hoje, vocês precisam só fazer a interpretação. Então, não precisa produzir, não precisa pesquisar. A prof só falou como é que é feito, tá? Então, na aula de hoje é interpretação. É leitura e interpretar. Então, vocês vão ler o texto. Ali não entendi. Prof, tu leu, eu não entendi. Lê de novo. Lê de novo, lê 2, 3. Quantas vezes for preciso até entender. E depois vai lá e responde as perguntas. Certinho? Uma excelente aula para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.